Nesta aula, nós vamos aprender a inserir fórmulas no Excel 2013. Para isso, nós vamos utilizar desde fórmulas mais simples, como, por exemplo, o valor de uma soma simples, até utilizar uma fórmula um pouquinho mais elaborada, que envolve, por exemplo, um fator ao quadrado aqui, que vai precisar de um pouquinho mais de atenção na hora de inserir a fórmula. Bom, pessoal, para esta aula, nós vamos utilizar a planilha 3.1, que contém aqui um controle financeiro trimestral. Então, nós temos o dia aqui, de 1 a 10, e os meses janeiro, fevereiro e março, gerando um total de 3 meses. Nós vamos utilizar fórmulas do Excel que calculem para nós o total de cada mês e o total de cada trimestre. E para fazer isso vai ser muito fácil. Por quê? O total é uma soma, certo? Então, se eu for somar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar cada um deles. Ó. Então, por exemplo, vou fazer até aqui, ó, igual esse mais esse mais esse. E aí eu tenho a soma do trimestre, não tenho? Aí eu pressiono Enter. Está aqui o valor dessa soma. Isso que nós inserimos aqui, ó, é uma fórmula. Ó. Por que é uma fórmula? Porque você inseriu todos os parâmetros dela. Agora que nós temos ela inserida, nós podemos conversar um pouquinho sobre como nós podemos fazer para inserir qualquer tipo de fórmula no Excel. Então, para que a gente tenha uma fórmula, nós temos que primeiramente começar com o símbolo de igual. Se eu tirasse esse símbolo, por exemplo, ó, vocês veriam que os valores que estão aqui inseridos nessa célula, elas não fazem sentido nenhum. Então, quando você insere o igual, ele passa a entender que esses códigos aqui, né, números e letras, eles correspondem às coordenadas de uma célula. E olha só que interessante, cada um tem a sua cor aqui representando. Então, fica fácil você selecionar uma célula. Então, por exemplo, se no lugar do D3 eu quisesse fazer um teste e colocar aqui o D4, era só eu clicar nele. E, por exemplo, se eu tiro 4, na verdade, coloco 3, ele funciona da mesma forma, tá certo? Então, o que acontece? Você pode ver que o que você vai precisar é o igual, para representar que é uma fórmula, os símbolos matemáticos necessários, isso pode ser mais, menos, subtração, que já está incluso no menos, né? Divisão, multiplicação, você pode inserir, por exemplo, logaritmo. Então, você pode inserir vários tipos de fórmulas aqui. Só que é interessante ressaltar que você pode utilizar o autopreenchimento. Ó. Se você utilizar o autopreenchimento aqui, ele vai repetir a fórmula, só que para o seu correspondente. Está vendo só que interessante? Ó? E aí, com isso, você poupa o tempo que você perderia para inserir uma função ou uma fórmula aqui no Excel. Agora, ó, eu vou criar uma planilha aqui só para mostrar para vocês um processo diferente de trabalhar com fórmulas. Vou inserir aqui um x e um y, vou centralizar, tá certo? E vou inserir os valores do x, ó, 1, 2, e vou utilizar o autopreenchimento para chegar até o 10, por exemplo. Tá certo? Vou centralizar para ficar melhorzinho. Vamos dizer que eu queira fazer o y como sendo x ao quadrado mais 2. O que vai acontecer? Ó? Você vai colocar o igual para iniciar uma fórmula. Aí, onde está o seu x? Está aqui, não está? Então, você vai inserir ele, Shift, acento circunflexo, 2. Então, isso aqui significa o x ao quadrado. Tá certo? Esse acento circunflexo aqui representa que o 2 é uma potência. Mais quanto? Mais 2. Aqui, normalmente, ele vai fazer a potência primeiro, mas eu aconselho vocês a separar sempre a sua fórmula com parênteses. Não tenha preguiça em fazer isso. E aí nós vamos chegar ao valor desejado. Tá vendo? Aí o que eu faço? Utilizo o autopreenchimento para as demais aqui. Dou 2 cliques, ó, e ele já faz o autopreenchimento. Essa técnica dos 2 cliques é a mesma coisa que você pegar aqui e arrastar, tá vendo? Só que você faz como?
dá 2 cliques aqui rapidinho, e ele vai preencher utilizando o autopreenchimento até ele ter valores correspondentes. Vejam que aqui ele não faz nada. Então essa é uma maneira diferente de inserir uma fórmula, e a vantagem de trabalhar com a fórmula é que a partir do momento que você utiliza e altera um dos parâmetros da fórmula, ele altera automaticamente o seu valor correspondente. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar com fórmulas no Excel 2013 e vimos que para que você crie uma fórmula em uma célula, você precisa primeiramente inserir o igual e depois o parâmetro da fórmula. Vimos que nós podemos utilizar desde fórmulas simples para chegar, por exemplo, em valores de somas, ou então utilizando alguns formatos diferentes de fórmula, como, por exemplo, uma fórmula aqui que envolve um valor ao quadrado.